Eu queria te falar um pouquinho. Muito bom dia a todos. Aqui é Marcos Rodrigues, da Spark Sapo. Sejam bem-vindos ao nosso webinário Dúvidas Frequentes sobre válvulas de segurança. Quem estiver interessado, logicamente, fique à vontade para nós fazerem perguntas. O pessoal de apoio aqui que vai estar interrompendo aqui, a ideia é ir respondendo as perguntas à medida que vocês forem fazendo, ok? Para a gente não deixar acumular no final. Então, essa é a ideia. Fique à vontade para me interromper. Ok? Muito bem, estamos no horário. Mais uma gentileza, alguns segundos. Já adianto, a Spark Sapo tem vários treinamentos aqui no nosso centro aqui de treinamento em Cotia, no nosso CT aqui em Cotia, fica aproximadamente exatamente no quilômetro 31 da rodovia Raposo Tavares, e nós vamos estar realizando um treinamento no próximo mês, de 2 dias, não só com todos os detalhes referentes a válvulas de segurança, mas também com relação à norma NR13. Não sei se é de conhecimento de todos, a norma NR13 ela foi atualizada final do ano de 2018. Houve várias mudanças e atualizações bastante significativas na norma, e, logicamente, tem suscitado várias dúvidas, ok? Então, é um dos motivos que, logicamente, nos faz diferenciar e apresentar o nosso treinamento, que está marcado para 16 e 17 de março, aqui em Cotia. É um treinamento de 2 dias, como eu mencionei, para todos os detalhes com relação às válvulas de segurança, e no final do treinamento nós realizamos uma visita à nossa fábrica, que, sem dúvida nenhuma, é uma fábrica com uma grande quantidade de, não só novidades, mas uma gama muito grande de modelos diferentes de válvulas de segurança. Muito bem. Iniciando, então, os tópicos que são os objetivos de hoje. Primeiro, motivos de interdição por parte do Ministério do Trabalho, caldeiras de baixa pressão. O segundo tópico, acionamento manual de válvulas de segurança. O terceiro tópico, drenagem nas tubulações, na tubulação de saída das válvulas de segurança, quando elas estão aplicadas em vapor. O quinto tópico, período de calibração das válvulas de segurança. E, por último, dimensionamento das válvulas de segurança. Eu até publiquei no LinkedIn um link para o nosso software PSV Calc, e a pretensão de hoje é não só apresentar o software, mas também fazer alguns dimensionamentos aqui. Se tiver alguém com dados, fluido, pressão, vazão, pressão de operação, pressão que a válvula deve abrir, nos passe isso via chat desse webinário, e a gente, no final, nós também temos o objetivo hoje de, pelo menos, uns 2 exemplos, nós
realizarmos aqui o dimensionamento aqui no final desse webinar. Muito bem. Primeiro tópico é motivos de interdição por parte do Ministério do Trabalho. Houve uma alteração muito significativa a nível de Ministério do Trabalho, não sei se todo mundo sabe, com a mudança do governo federal no início do ano passado. O Ministério do Trabalho se transformou numa secretaria, mas eu tenho contato com vários auditores fiscais, são os AFTs, auditores fiscais do trabalho, em alguns estados, e me disseram que houve uma série de mudanças, ok? Mas que existe, a fiscalização continua, e também tem essa lei que foi implantada de abuso de autoridade, e há, por parte agora dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, um pouco mais de condescendência, se a gente pode falar assim, com relação à interdição, ok? A interdição, ela era utilizada e muitas vezes era realizada de forma muito categórica, e o item que menciona a questão de risco grave iminente é o item da NR13, o 1331, que, na sua linha A, menciona que a operação de equipamentos abrangidos pela SNR, ou seja, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e sistemas de proteção à tancagem, né? Mas aqui, todos esses itens mencionados, esses subitens mencionados, nós vamos dar foco no 13413, caldeiras, no 13513, vasos. Então, para a parte de caldeiras, no nosso país, aqui no Brasil, é dado uma importância muito grande, e isso é bastante relevante, não só os fabricantes de caldeiras, os inspetores, todos os profissionais que usam as caldeiras sabem que as válvulas de segurança devem ser mantidas, elas devem ter a sua calibração, sempre junto à inspeção da caldeira. O certificado de calibração é algo que é bastante exigido. Porém, em alguns locais, em algumas regiões, isso é realizado e esse rigor ainda não é algo tão acentuado assim. Como acredito que todos saibam, a fiscalização do Ministério do Trabalho é em cada estado, e as realidades de cada estado do nosso país são bastante diferentes, não só por questão de potencial industrial, mas questões específicas de cada estado, né? Então, temos ali as questões específicas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e, obviamente, a fiscalização, ela está, e é uma preocupação que tenta-se padronizar os critérios. Porém, a gente entende que não há um rigor muito grande em alguns estados, ok? Muito bem. Um momentinho só que temos aqui uma pergunta, por gentileza. Marcos, um dos nossos ouvintes, deixa eu identificar a pergunta, Luiz Amorim, perguntou se esse teste clínico com equipamento portátil é válido pela norma. A questão da calibração é algo que, como a gente vai apresentar aqui, aproveitando a pergunta, que ela é exatamente nesse momento, a questão fundamental é o seguinte, a discussão, né? A discussão com relação à calibração que a gente que é o que puxa o outro assunto, né? Nós vamos detalhar isso quando a gente falar com relação à periodicidade da calibração, que deve ser junto com a inspeção dos equipamentos, inspeção interna, no caso do vaso de pressão, e inspeção das caldeiras. Várias fiscalizações e várias empresas adotaram equipamentos, sistemas, para se realizar a calibração
das válvulas nos próprios equipamentos. A justificativa é a retirada e a recolocação da válvula de segurança, muitas vezes válvulas muito pesadas, muitas vezes válvulas instaladas a alturas, né, a cotas muito elevadas, e aí você tinha, obviamente, você tem a dificuldade de guindaste, guincho, munque, e problemas da válvula se bater em alguma estrutura metálica, obviamente, e, obviamente, problemas de descalibração devido a isso. Ou seja, há uma série de vantagens em você ter dispositivos para realizar a calibração no local. Isso é aceito, porém, há algumas ressalvas. Primeira ressalva, é muito importante nesse caso que o equipamento seja testado antes de entrar em operação a real pressão de abertura desta válvula naquela caldeira ou naquele equipamento. Por quê? Porque, infelizmente, já aconteceu desvios, já aconteceram dúvidas e já aconteceram, por mais criterioso que se faça, existem margem para equívocos e, no nosso caso, as válvulas de segurança não podem falhar, não podem deixar de abrir na pressão que devam abrir. Então, a gente pondera essas questões todas, mas reconhecidamente, em vários casos, devido, como eu mencionei, a peso, a dificuldade de retirada das válvulas, esta questão. Envolve-se custo, por outro lado, também tem muitas empresas que levam bancadas de calibração para as paradas de fábrica, para as empresas, e realizam isso próximo para evitar transporte de válvulas exatamente naquele momento que você tem que ter as válvulas, obviamente, para se operar os equipamentos, e isso muitas vezes acontece nas grandes paradas das empresas. O que é importante ressaltar? Toda válvula deve ter o seu lacre. Toda válvula deve ter o seu certificado de calibração atualizado. Por quê? Numa auditoria, quer seja do Ministério do Trabalho, quer seja uma auditoria externa, quer seja uma auditoria interna, não se concebe, não se aceita aquela válvula sem o certificado de calibração em operação. Ok? Tanto em uma caldeira como em um vaso de pressão. Esta é que é a questão. Outra questão que eu gostaria de chamar, outro ponto que tem dado margem para muita discussão, é a questão, como está mencionando aqui, no 13413, no 13513, vocês percebam que nesses dois subitens é mencionado o código de projeto relativo a aberturas escalonadas e tolerância de fabricação, de calibração, desculpe. Muito bem. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o código de pressão das caldeiras, aqui no Brasil, o mais utilizado é o ASME 1. Para vaso de pressão, o código de projeto é ASME 8. Os critérios são diferentes. As válvulas devem atender aos respectivos códigos de projeto. Então, percebam, a válvula aqui da esquerda é uma válvula tipicamente ASME 1, e a grande diferença, se a gente pode falar, se a gente pode salientar, que é exatamente o objetivo desse slide, é mostrar que uma válvula tipicamente ASME 1 deve ter 2 anéis de ajuste. As válvulas ASME 8, elas podem ter um anel inferior, mas normalmente não tem o anel superior. Bom, o que acontece? Acontece na prática que não quer dizer que a válvula ASME 8 seja pior que a válvula ASME 1. Porém, é uma válvula que é mais imprecisa na abertura, imprecisa no fechamento. Pelo fato desta válvula aqui da direita, tipicamente ASME 8, não possuir os anéis de ajuste. Os anéis de ajuste são exatamente para regular a sobrepressão, o anel superior, a sobrepressão, só recapitulando aí, relembrando a todos,
é o percentual acima da pressão de abertura da válvula que a válvula dá a sua máxima vazão. Perceba que a ASME1 é 3%, a ASME8 é tipicamente 10%. Então, por isso que, muitas vezes, por uma questão de custo, as empresas optam por instalar válvulas ASME8 em caldeiras, que tem o código de projeto do equipamento ASME1. Muitas empresas me questionam, muitos profissionais me questionam. Mas, Marcos, a válvula ASME8 atende, ela abre, ela despressuriza a caldeira. Por que tem que ser uma válvula ASME1? Bom, primeiro porque, como eu mencionei anteriormente, a NR13 recomenda que seja desta forma, que nós tenhamos a válvula do código de projeto do equipamento. Ah, mas existem caldeiras código de projeto ASME8? Existe, mas não é muito comum. Então, o que acontece? É isso. Nós temos o código de projeto, caldeira ASME1, e nós temos aí muitas vezes, o mercado, muitas vezes o fornecedor, muitas vezes o cliente, muitas vezes o inspetor, o engenheiro responsável. Na melhor das intenções, eu não posso acreditar que haja uma questão negativa nisso, né? Se alega que nenhuma caldeira explodiu por ter válvulas ASME8, porém, eu volto a frisar, numa auditoria, isso é motivo sério de se condenar a caldeira, de se condenar as válvulas, e aí você tem um problema terrível. Por quê? Ao se instalar válvulas ASME8 em caldeiras ASME1. A Sparexarco fabrica várias válvulas ASME8, fabrica várias válvulas ASME1, e há um esforço comercial, eu não sou da área comercial, mas há um esforço para se flexibilizar ao máximo a nível comercial para que se consiga ter as válvulas ASME1 nas caldeiras e não se ter essa possibilidade de instalar válvulas ASME8 nas caldeiras. Nós respeitamos, é uma definição técnica de alguns profissionais no mercado, como eu mencionei, porém, eu volto a frisar, tem dado bastante discussão e é um tema que, a nível, como eu mencionei, a nível de auditoria, tem sempre sido motivo de consulta, dúvida, por isso que a gente está aqui ressaltando aqui essa discussão. A gente sabe que essa discussão ela vai continuar, né? E que a gente pede e pondera essa questão com relação não só aos nossos clientes, mas profissionais que inspecionam caldeiras com as nossas válvulas. Muito bem. Aqui está ressaltando a questão do lacre, né? Percebam, o lacre ele é muito importante que haja o lacre na parte superior, na parte do capuz com o castelo, exatamente para travar a possibilidade de se retirar o capuz e de se apertar ou afrouxar o parafuso de ajuste, né? Então, por isso que o lacre existe aqui. Uma válvula sem lacre, quer seja numa caldeira, quer seja num vaso, é motivo de, muitas vezes, de interdição do Ministério do Trabalho, ok? E é um motivo muito grave. Então, nós vamos sempre estar chamando a atenção. Toda válvula de segurança em operação deve estar com lacre, principalmente o lacre do capuz com o castelo. Muitas vezes é colocado o lacre aqui também nos parafusos, que travam aqui os anéis, ok? E aqui embaixo aqui também, né, nessa válvula aqui, tipicamente DIN, tipicamente ASME8, e, como mencionei, isso também ocorre. Só que o lacre, realmente, o lacre mais importante é o superior. Bem, mudando de assunto, parece que nós temos uma pergunta. Um momento só, por gentileza. Primeiramente, Igor Silva perguntou quando o fabricante envia a PSV ASME8 no equipamento novo.
E adiciona já a pergunta do Bruno Vitorino. Por segurança, a ASME 1 também não poderia ser aplicada em caldeiras e vasos de pressão? Muito bem. Então, para nós, uma caldeira ASME 1 com válvulas ASME 8, independente do fabricante da válvula, porque nós temos essa situação com nossas válvulas, nós fazemos questão de informar ao cliente que a recomendação é utilizar válvula ASME 1 em equipamentos com código de projeto ASME 1. Ah, mas eu tenho uma válvula ASME 1 num equipamento ASME 8. Bom, a válvula vai funcionar? Vai, mas não é algo que nós recomendamos por uma série de motivos técnicos. Ok? Agora, esse caso acontece, muitos clientes instalam por falta de equipamentos, porque tem uma válvula reserva e acaba aplicando, mas o ideal é a gente estar sempre, como eu falei anteriormente, com a válvula no seu código de projeto correto. Ok? Basicamente é isso. Entrando aqui no acionamento manual das válvulas de segurança nas caldeiras, como a gente menciona aqui, o item 13.4.4.10 da NR13 menciona que para as caldeiras categoria B, relembrando, categoria B são todas aquelas caldeiras que operam abaixo de 20 kgf por centímetro quadrado, eu estou arredondando, tá, gente? 1970 kPa, tá? Na prática dá quase 20, mas a gente, obviamente, tem essa questão prática aí do que é categoria B e do que é categoria A. Categoria B são essas caldeiras que operam abaixo de 20. Muito bem, que a maior parte das caldeiras que operam com vapor saturado. Então, o item menciona o acionamento pelo menos uma vez por mês das válvulas, mediante o acionamento da alavanca. Aqui tem alguns exemplos de alavanca, a gente vai mostrar até algumas fotos. E, logicamente, menciona que na linha B desse item, é mencionado que as caldeiras que operem com água tratada devem ter alavanca acionada manualmente quando condições anormais forem detectadas. Isso foi motivo de bastante discussão. Por quê? Primeiro, porque se entende na prática que não se deve ter caldeira sem água tratada. Então, uma caldeira de qualquer tamanho, não realizando tratamento químico, está sujeita a corrosão, está sujeita a incrustação, que é algo extremamente crítico para o equipamento. Ok? De qualquer maneira, como a legislação ficou, como esse item ficou redigido, por isso que tem na Perguntas e Respostas, que é um outro documento do Ministério do Trabalho, a pergunta 26, que é exatamente o que caracteriza uma condição anormal de operação de uma caldeira de categoria B, citada no 13.449. Bom, perceba que no item anterior não é 13.449, é 13.4.410, mas de qualquer maneira a pergunta se aplica exatamente à questão. E aí menciona aqui que a válvula pode acarretar um travamento durante a operação. E esse travamento é em função de arraste, de espuma. E existem alguns filmes, não sei se é conhecimento de todos, no YouTube tem esses filmes, Parexarco, há alguns anos atrás, elaborou uns filmes mostrando que o arraste acontece principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é queda de pressão. Você tem uma caldeira que está a 10 bar de pressão, a água está fervendo a 183 graus Celsius. Muito bem. Se há uma queda de pressão para 9 bar, por qualquer motivo, e perceba, essa queda de pressão é oriunda de um consumo do sistema, dos equipamentos, do alinhamento de um novo equipamento, uma nova linha de produção, a pressão cai na caldeira. E aí o que acontece? Com 9, a pressão de 9, se ferve água a 179 graus, conforme a tabela de vapor saturado. Consequentemente, você tem um acréscimo de 4 graus Celsius, que se traduz a 4 kcal por cada litro de água que está naquela caldeira. Essa energia, instantaneamente, e quanto mais rápida a queda de pressão for, vai fazer com que haja uma reevaporação. Essa reevaporação provoca um arraste da espuma dos sólidos totais da caldeira para o sistema de vapor.
ok? E, óbvio, pelas válvulas de segurança estarem na parte superior da caldeira, essa espuma vai também ter contato com as válvulas de segurança. Por isso que, independente do tratamento de água, uma queda de pressão provoca arraste e essa espuma está sujeita a travar as válvulas de segurança, ok? E essa que é a questão. A alavanca, ela tem que se tomar cuidado, e é por isso que puxa esse slide aqui. A alavanca, né, é dimensionada para ser utilizada quando a válvula estiver pressurizada com no mínimo 75% da pressão de abertura. Então, no meu exemplo, a caldeira opera a 10, a válvula de segurança, por exemplo, está está ajustada para abrir com 12. Então, quer dizer o seguinte, você pega 12, aí você reduz 25% de 12, que seria 20% da 2.4, 2.4 mais 0,6 seria um 3 bar, seria com 9. Então, é exatamente aí que está a discussão. Uma válvula, nessa situação, não se recomenda um acionamento abaixo de 9. Por quê? 9 é 75% de 12, que é a pressão de abertura da válvula. Ao fazer isso, ao operador da caldeira, na melhor das intenções, com a intenção, muitas vezes, de maior segurança, de menor ruído, muitas vezes uma caldeira biomassa que possibilita o sistema e o processo, muitas vezes, aceita que a pressão caia para 8, 8,5, 7,5, por exemplo, e não haja perturbação de processo, acontece em alguns casos, muitas vezes, ao fazer isso, ao se abaixar a pressão da caldeira, ou se deixar abaixar a pressão para acionar a alavanca, a mola vai propiciar que todo o conjunto bata no bocal, na sede da válvula, provocando problemas na válvula. E aí é que muitas vezes acontece empenamento de haste, acontece danos nas partes internas das válvulas e muitas vezes, por desconhecimento, os usuários, os operadores de caldeira, o pessoal de manutenção das fábricas, essa válvula não atende, essa válvula não é de boa qualidade, essa outra segurança é uma boa de qualidade. Mas, percebam, é um critério que muitas vezes nós, fabricantes, temos que evidenciar, é um dos motivos de eu estar aqui alegando esse ponto, já que nos treinamentos que eu tenho ministrado ao longo dos últimos anos, muitas vezes os clientes reclamam que isso não está claro, isso não está escrito, isso não está evidenciado, nem no manual da válvula, nem no manual da caldeira, nem no manual, de forma, não tem uma etiqueta, não tem nada afirmando, nada falando isso, de forma categórica. Então, é algo que a gente sempre chama a atenção, ok? Muito bem. Aqui, nessa foto, vocês percebam, um técnico, um operador carregando a válvula de segurança pela alavanca. Por gentileza, não permitam isso. Isso provoca danos na válvula. Nós temos recebido válvulas aqui de todo tamanho, válvulas que foram içadas para serem transportadas, içadas para por questões de posicionamento da válvula pela alavanca. Não faça isso, é motivo de dano nas válvulas. Por gentileza, um momento. Será que temos uma pergunta? O Victor Vasconcelos pediu para repetir os dois motivos para que ocorra o carry-over, queda de pressão. Muito bem. Vamos dar aqui uma atenção aqui, deixar bastante claro, que eu falei um motivo só. E o Victor tem toda a razão. Eu mencionei que é a questão da queda de pressão. O motivo é a queda de pressão. O segundo motivo é o descontrole de sólidos totais dissolvidos dentro das caldeiras. A Sparax-Sarco tem um sistema de controle automático de sólidos dissolvidos dentro das caldeiras, chama BSS-4. Nós temos fornecido isso para várias caldeiras, com um resultado muito bom de redução das descargas de fundo. Nós podemos até fazer um webinário a respeito disso,
é algo que a gente discute bastante aqui nos treinamentos aqui na Spirax Sarco. Então, basicamente, respondendo, nós temos 2 motivos para arraste nas caldeiras. Queda de pressão é o motivo principal e um descontrole do sódio total dissolvido dentro da caldeira, proporcionando, mesmo a uma pressão estável, um aumento muito significativo da camada de espuma, o que provoca arraste. Como mencionei, a Spirax Sarco tem filmes, esses filmes estão no YouTube, são filmes que a gente não consegue enviar via e-mail, porque são, salvo me engano, 340 ou 350 megabytes, mas são disponibilizados, eles existem no YouTube, e, obviamente, todo profissional da Spirax Sarco tem esse filme que chama The Inside Information for Boilers, ou seja, é o que nós chamamos aqui vulgarmente aqui no Brasil do filme de operação da caldeira, que mostra arraste, mostra o que acontece com a entrada de água fria na caldeira e esses efeitos negativos que, obviamente, nós mostramos e nós tentamos evidenciar e melhorar nos nossos clientes. Ainda dentro do assunto da caldeira, José Gusti perguntou se haveria possibilidade de interdição por parte da fiscalização caso fosse instalado ASME 8 na caldeira. Excelente. A questão da fiscalização, com relação ao assunto a válvulas ASME 8, como mencionei, isso depende bastante do conhecimento da caldeira, né, do tamanho da caldeira, obviamente, e como mencionei, do rigor da aplicação. Aqui no Brasil, se tem esse rigor muito alto para caldeiras de vapor superaquecido, onde normalmente os fabricantes das caldeiras de vapor superaquecido levam isso mais em conta. Por quê? Porque, obviamente, uma turbina para, obviamente, aquela caldeira que está fornecendo vapor para aquela turbina ou para aquelas turbinas, as válvulas de segurança vão ter que descarregar toda a vazão de vapor, e muitas vezes é vapor de plena carga da caldeira. Então, são aplicações muito críticas, são aplicações termoelétricas, vapor superaquecido, onde esse rigor com ASME 1 é muito mais elevado. Então, a fiscalização da ANEEL, não é nem a fiscalização do Ministério do Trabalho, a fiscalização da ANEEL, a fiscalização do fabricante da caldeira, a fiscalização e o próprio cliente, a própria empresa que gera vapor superaquecido, sabe e tem em mente que esse caso é um caso crítico e que não se pode ter a possibilidade de ter ASME 8 nessa aplicação. Bem, o outro lado extremo são caldeiras de vapor saturado, tipo troca térmica, como a gente tem normalmente espalhado aí milhares de caldeiras, com pressões, como eu mencionei, que normalmente vão até 12, algumas excepcionalmente com 15, outras com 18, mas normalmente até 10, 12 bar de pressão, e que nesse caso, somente com um conhecimento do auditor, e que muitas vezes se exige isso. Agora, perceba, há casos de acidentes, há casos de sinistro, em que se aventa a possibilidade não só da válvula ser ASME 8, bem como a capacidade, o dimensional da válvula. Então, um assunto se mistura com o último assunto nosso, por isso que nós entendemos que é algo muito sério, muito importante para se estar, entre aspas, economizando, se tratando no aspecto comercial, um assunto que tecnicamente é muito grave. Agora, como mencionei, não se tem, salvo conhecimento de algum, uma explosão de caldeira motivada por válvula ASME 8 no Brasil. Agora, existe sim
dúvidas. Existem casos que se tem dúvidas com relação ao dimensional da válvula, a calibração da válvula e, obviamente, entra aí também o código de projeto da válvula. Então, por isso que a gente sempre pede para não se passar por esses riscos desnecessários, principalmente naquelas empresas que operam 24 horas, naquelas empresas que têm área classificada, naquelas empresas que têm contratos de exportação, ou seja, que uma parada de fábrica, um problema maior, pode provocar danos, pode provocar uma perturbação, um problema muito grande. Por conta de quê? Por conta de um detalhe que muitas vezes é bastante questionável até a nível comercial. Okay? Então, essa que é a nossa ponderação. Então, estávamos aqui comentando a respeito da alavanca, né, do acionamento. Aqui eu mudo de assunto com relação à questão da drenagem da tubulação de saída de válvula de segurança instalada em vapor. Perceba na foto da esquerda que tem uma válvula, modelo de válvula, que tem um dreno no corpo da válvula, né? Esse dreno é importante sempre mencionar para deixá-lo aberto. A tubulação de saída com um dreno também aberto. Aqui no croquis, a tubulação de saída devidamente apoiada. Se houver a possibilidade de inclinação, ótimo. Se não, alinhado, né? Com toda a curva que haja elevação, mudança de nível com dreno, sempre descarregar para local seguro, né? A gente sempre recomenda esses detalhes, porque, obviamente, a tubulação de saída vai estar à temperatura ambiente. Esse vapor, ao passar nessa tubulação, vai haver condensação. Essa condensação, obviamente, ela vai escorrer pela tubulação aqui, o vapor que condensou, e quando a válvula se fechar, vai ficar uma certa quantidade, aí vai depender muito do diâmetro da tubulação, do cliente, e, obviamente, pode provocar danos na hora que a válvula retornar a abrir, ok? Fora um eventual banho, fora eventual, na hora que a válvula abre, pode jogar essa água em alguém que está próximo, né? Isso, infelizmente, já aconteceu, né? Então, é algo que a gente sempre recomenda, o dreno da tubulação. Outro aspecto que é muito importante salientar, que perceba que aqui no croquis você tem um dreno aqui na parte inferior do corpo da válvula, né? Se você não tem um dreno aqui, e se esse dreno tem entupido ou não existe, você pode acumular água aqui, mas pode haver acúmulo de água na própria válvula, ok? Isso acontecendo, essa válvula acumulada, muitos modelos de válvula, ela vai ter contato com partes internas da válvula que estão com vapor, que está a uma temperatura mais elevada. Desculpe. Ou seja, muitas vezes você tem um vapor saindo aqui do castelo, vapor saindo do capuz, muitas vezes se acredita que a válvula está vazando e muitas das vezes é água parada aqui dentro, água evaporando por conta da falta da sua drenagem. Desculpe, gente. Uma pergunta, por gentileza. Acredito que é bastante comum ver o nome de válvulas de alívio de segurança. E o Marcos Vidal está perguntando se existe alguma alguma diferença construtiva entre as duas. E acrescentando também uma pergunta anteriormente feita, se existe algum procedimento correto para movimentação e armazenamento das PSVs, como posição específica, em pé ou deitada. Bem, respondendo à última pergunta primeiro, a posição das válvulas de segurança sempre na vertical. É sempre recomendado se instalar a válvula na vertical, transportá-la na vertical, armazená-la na vertical. E essa é a recomendação padrão da maior parte dos fabricantes, a nossa também, né? Então, é sempre muito bom ter cuidado com isso. Bem, válvulas de segurança são tipicamente para vapor e gases. Por quê?
Porque são válvulas que devem abrir de forma repentina. Ela tem o que nós chamamos de POP. Então, uma válvula de segurança, ela abre de forma repentina. Mas por que a válvula de segurança abre de forma repentina? Exatamente porque você, na parte superior, você tem, como eu estou mostrando na transparência aqui, uma área maior do que a área interna do bocal. Aqui você tem essa área adicional do que a área interna do bocal. Perceba que quando a força do fluido, e força do fluido, o que é a força do fluido? É a pressão do fluido nessa área interna do bocal. Vence a força da mola é o K da mola, a constante da mola, e o X, que é o deslocamento máximo, que é o espaçamento aqui entre as espiras. Então você tem a força da mola contra a força do fluido. Quando a força do fluido consegue vencer a força da mola, nós mencionamos que há um chamado descolamento. Esse descolamento, né, faz com que esse fluido aqui embaixo encontre essa área adicional e faz com que todo esse conjunto seja jogado para cima de uma vez. Por isso que válvulas de segurança têm área superior e válvulas de segurança, elas dão POP e elas não fecham na pressão que abriram. Por quê? Porque essa área adicional aqui precisa que a pressão aqui embaixo caia para que essa força caia, permitindo que a válvula se volte à posição fechada. Então, isso tipicamente é a operação de uma válvula de segurança. As válvulas de alívio, elas têm válvulas de alívio simples, tem válvulas de alívio de processo, tem válvulas de alívio que tem o chamado anel inferior, como mencionei aqui, que é exatamente a regulagem do diferencial de alívio. Ou seja, que você consegue, com esse anel aqui inferior, fazer com que ele fique mais próximo ou fique mais afastado, para que a válvula feche mais rapidamente ou mais lentamente. Ok? Então, esse recurso é exatamente para se regular ou se ter o fechamento das válvulas mais rápido ou mais gradual, mais lento. Ok? Mas essa válvula aqui que não tem anel de ajuste, ela tipicamente é uma válvula que vai ter esse diferencial de alívio de 10%. No meu exemplo, a válvula abrindo a 10, ela, se tiver uma sobrepressão de 10%, tipicamente a ASME 8, ela vai ter a possibilidade de dar maior vazão até 11 bar e diferencial de alívio também de 10%. Ou seja, ela vai ter condição de forma garantida, somente fechar com 9. Mas a minha pressão de operação é 9,2. Poxa, se é 9,2 e a válvula é tipicamente a ASME 8, a válvula vai ter a possibilidade de abrir e não conseguir fechar. Por quê? Porque a pressão de operação está dentro da faixa de diferencial de alívio. Esses detalhes, como eu mencionei, com vários exemplos, nós fazemos no nosso curso, nós mostramos isso exatamente com relação à operação das válvulas. Por isso que, como eu mencionei, válvulas tipicamente ASME 8 têm um percentual de sobrepressão maior, diferencial de alívio maior, do que as válvulas tipicamente ASME, e é exatamente essa a diferença. Concluindo, válvulas simples de alívio, aquelas que são para operar somente com líquidos, são válvulas que normalmente abrem uma pressão e fecham a mesma pressão. Essa é uma indicação de válvulas de alívio que são recomendadas para fluidos
não compressíveis, os chamados líquidos. Infelizmente, muitas vezes se utiliza essas válvulas de alívio por questões, às vezes, comerciais, às vezes de custo muito mais baixo, em fluidos mais simples, por exemplo, ar comprimido, e, infelizmente, nós já tivemos acidentes provocados por esse tipo de utilização. Então, nós recomendamos em levantamentos técnicos, recomendamos aos nossos clientes, fazemos questão de ressaltar, válvulas de alívio são válvulas mais simples, utilizadas em líquidos. Válvulas de segurança para vapor, para gases. Ok? Então, essa é a diferença básica e agradeço muito pela pergunta. Continuando com relação a período de calibração. Percebam, a NR13 menciona no 13.4.4.9 que na inspeção periódica das caldeiras as válvulas devam ser desmontadas, inspecionadas e calibradas. Aí é que eu chamo a atenção para quem perguntou com relação a um dispositivo. Como é que eu vou garantir que a caldeira não teve queda de pressão? Como é que eu vou garantir que aquela caldeira não teve arraste? Como é que eu vou garantir que não tem espuma, que não tem resíduos dentro da válvula e que eu não vou montar uma válvula que está operando uma caldeira? Esse é a grande dificuldade de se prever. A recomendação nossa é válvula para caldeira, desmonte. Não fique, porque é alto, porque é pesado. Infelizmente, o rigor de caldeira é muito alto. Não corra o risco. Desmonte a válvula lá, então, no local, lá em cima da caldeira. Porque realmente uma válvula dessa com problema é muito crítico em caldeiras. Percebam, a periodicidade, 12 meses, nós estamos falando aqui de empresas que não têm SPI, Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos, ok? O prazo é definido aqui no 13.4.4.4 e, obviamente, para as caldeiras, tipicamente categoria B, 12 meses. Caldeiras categoria A, que são aquelas caldeiras que operam acima de 20, e que tem uma definição também, tem PMTA acima de 20, pode ser enquadradas como categoria A também, são aquelas que são testadas, as válvulas, a própria inspeção pode ser prorrogada para 24 meses, desde que, aos 12 meses de operação, se eleve a pressão nas pressões de abertura e que se garanta e se confirme a abertura das válvulas de segurança. A válvula não abriu, a válvula deu problema, aí é motivo de se parar e se verificar, pelo menos, desmontar as válvulas e, obviamente, calibrar as válvulas e refazer todo o procedimento. Daí o rigor com relação a caldeiras. É o que a norma prescreve. Com relação a vasos, a periodicidade é na inspeção periódica interna. Perceba que vasos depende da categoria de cada vaso é definida. A NR13 é uma tabela que define lá, dependendo da classe do fluido, da pressão e do volume, é a tabela que define se o vaso é CAT 1 ou CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5. Óbvio que a categoria 1 e 2, principalmente, são os vasos mais perigosos, é o rigor maior da norma, os prazos menores de inspeção, e, por outro lado, os vasos CAT 4 e CAT 5 são aqueles vasos onde a periodicidade é maior, o prazo limite de inspeção aumenta bastante, né? Então, percebam, é muito importante, nessa inspeção interna, se ter o certificado de calibração das válvulas de segurança. Bom, o Guia 10 BB é um documento que, ele, na versão 2017, ele mudou um pouquinho. Na versão anterior, tinha-se classes, classe A, B, C e D, onde, respectivamente, recomendava-se para a classe A, por exemplo,
fluidos com tendência à incrustação, fluidos críticos, fluidos com histórico operacional complicado, fluidos que se tem conhecimento que, periodicamente, é boa prática estar limpando a válvula, retirando a válvula, verificando como a válvula está. Então, na versão anterior do Guia 10 do BP, você tinha essas classes, né? A, B, C e D, respectivamente, 1, 2, 3 desculpe, 1, 2, 4 e 6 anos, onde cada empresa definia mais ou menos por criticidade, por histórico, e se tinha mais atenção e mais cuidado exatamente com os fluidos mais complexos, sujeitos a incrustação, corrosão, danos maiores às válvulas. Okay? Agora, na versão de 2017, é mencionada a questão da inspeção interna, com o histórico, né, conforme esse texto aqui, mencionando que não se deve esperar 10 anos, sempre deve estar verificando as válvulas, né? E, por outro lado, é mencionada a questão da inspeção externa. A inspeção externa em muitas empresas não é realizada. Percebam que aqui é uma prática, a recomendação de uma inspeção externa. Para quem nunca ouviu falar, inspeção externa, gente, é aquela inspeção definida com os processos em operação. Então, vai ser feita uma inspeção, verificando se a válvula tem lacre, se está ok, se não há nenhum dano aparente na parte externa, nenhuma corrosão aparente, ou seja, a norma ABNT-NBR 15417, bem como o Guia 10, detalha vários itens com relação ao que deve ter uma inspeção externa de válvulas de segurança. Nós recomendamos que isso seja feito, porque se prevê, se programa, se tem um devido planejamento para dar atenção àquelas válvulas onde se tem indícios de possibilidade de corrosão, possibilidade de desgaste, anormalidade. Isso é algo a nível industrial muito interessante, você ter previsibilidade para se fazer algo, uma parada programada, na parada eventual, verifica-se esse componente, ok? Para, logicamente, se prever algum problema maior. Essa que é a intenção da gente estar mostrando aqui e abordando a questão do Guia 10, que é uma boa prática no que tange a prazos menores de calibração das válvulas de segurança em função de operação com fluidos críticos. Uma pergunta, na verdade. Daniel Barbosa pediu uma explicação a respeito do que é a calibração online e, adicionando, o José Antônio perguntou se essa mesma calibração pode ser usada em caldeiras. É aquilo que a gente falou no começo do webinário, gente, como já foi perguntado, e não só é uma dúvida, é uma discussão bastante, não só bastante polêmica, como é algo que suscita aí paixões. Existem fabricantes, existem empresas que prestam esse tipo de serviço, nós respeitamos essas empresas. Esse procedimento é um procedimento que ele é adotado em plataformas de petróleo, é adotado em refinarias de petróleo, é adotado em várias situações. Só que nós temos que ter bastante critério com relação à aplicação dessas metodologias. Por melhor que se faça, infelizmente, já houve casos das válvulas não abrirem as pressões estabelecidas devido à realização, como eu mencionei, de teste online. Mas não é só o teste online. Como eu mencionei, muitas vezes se tenta economizar tempo não se desmontando as válvulas. Só que há histórico, há processos, há fluidos, há caldeiras, há processos industriais que têm um histórico bastante complicado. Variação de pressão, problemas de arraste, problemas críticos de processo, onde não se fazer a desmontagem das válvulas é extremamente complicado. Por outro lado, há instalações onde se tem estabilidade de pressão, onde se tem histórico de teste online confiável, onde isso é realizado há vários e vários anos,
em que se tem total confiabilidade do resultado do teste online. Então, ficamos aqui entre dois extremos. Nós temos instalações, caldeiras, equipamentos, onde o teste online é não só bem-vindo, mas extremamente confiável. Porém, outras instalações, onde existe variação de pressão, onde tem arrasto comprovado por análise química do condensado. Você analisa o condensado não pode ter só dissolventes dissolvidos. Se analisou o condensado tem só dissolventes dissolvidos, isso é prova inequívoca de arraste. Não há como falar que não há. E se há arraste, tem a possibilidade de ter espuma, ter incrustação, ter problema na válvula de segurança. Não desmontar uma válvula de segurança nesse caso é arriscado, é temerário. E se houver um acidente, e se, como já aconteceu, um acionamento manual de uma caldeira categoria B, a válvula está travada, é mandatório. Tem que parar a caldeira e desmontar a válvula, limpar e calibrar a válvula novamente. Por isso, eu peço, eu pondero, eu recomendo que se avalie com muito critério esse assunto. Onde a instalação se encontra? Existe arraste? Existe possibilidade? Existe histórico de problemas? Vamos com muito cuidado. Isso que a gente sempre pede, porque, como a gente menciona, aqui nós estamos tratando de segurança. E segurança não tem preço. Então, é muito importante nós termos essa questão aí de forma extremamente cuidadosa. Ok? Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, desculpe aqui a mudança da tela, gente. Eu estou com alguns probleminhas técnicos aqui. Percebam que nós estamos chegando aqui já na etapa final aqui do nosso webinário. E aí, o que acontece? Eu agradeço bastante as perguntas, mas, obviamente, a questão do dimensionamento das válvulas de segurança tem uma norma, chamada API 520. Essa norma é algo que nós não só respeitamos, mas entendemos como sendo, por termos trabalhado com essa norma há bastante tempo. São normas em que você tem uma quantidade de coeficiente muito grande, daí se gerou a questão do software. O PSV Calc é um software de uso gratuito, disponibilizado para os nossos clientes. Eu rapidamente vou fazer um exemplo aqui. Tá? Vapor saturado, é um software em português, bastante amigável, ok? Onde eu, logicamente, eu vou colocar aqui uma válvula de 1000 kg por hora, uma pressão de operação de 10, que é meu exemplo, uma pressão de abertura de 12, vapor saturado, então perceba que já aparecem as temperaturas de vapor saturado. E aí nós temos a questão das áreas, ele já seleciona uma área, né, já calcula. Ao clicar aqui no símbolo da calculadora, aparece a fórmula e todos os valores usados. Esses coeficientes todos aqui, ao você clicar no ponto, logicamente, é dado, clicou nesse ponto, fator de correção para o vapor superexcido. É um software que ele ensina, ele corrige, ele nos ajuda, nos lembra do que significa cada um desses índices. O K-índice é o coeficiente da descarga do modelo selecionado. Então, nesse caso, para esse modelo SB80H, foi selecionado essa área aqui, porque em função do KNCD, ok? Muito bem. Partindo para a segunda aba, o software já define, com esse modelo SB80H, ele define não só os diâmetros da entrada e saída, bem como os materiais. E aqui tem um gráfico de classe de pressão. Então, classe de pressão e temperatura. Aí você tem, logicamente, que
ele já define aqui 1 por 2, 150 por 150. Elástico de pressão na entrada. É uma pergunta. Que foi me avisado aqui que o software não está aparecendo para vocês, mas, obviamente, eu vou, logicamente, disponibilizar esse software e quem quiser o link dele, porque está aqui para disponibilizar e realmente eu não sei por que Cargas d'Água não está disponibilizando. Nós vamos tentar resolver esse problema técnico aqui, mas vamos tentar fechar a apresentação e abrir o software novamente. Vamos ver se ele abre. Não tem problema, não. Na verdade, é o seguinte, nós vamos ter um curso, como eu mencionei, e, logicamente, os próprios profissionais da Sparex, todos, não só têm conhecimento, utilizam esse software aqui, a gente utiliza esse software no dia a dia, toda a cotação, toda a ordem de compra, nós já utilizamos esses softwares aqui em todos os processos internos. Esse software, ele no final, ele emite uma folha de dados em Excel, com todos os dados que foram selecionados, ou seja, evita margem de erro, não só na seleção da válvula, fabricação da válvula, calibração da válvula, né? Chama atenção a vocês que as válvulas para líquidos devem ter a calibração em bancadas com líquidos. Válvulas com vapor, nós calibramos aqui até 14 bar aqui na Sparex. Nós estamos com um planejamento aqui para elevar é um investimento que a gente está planejado, mas isso aí envolve, logicamente, a aprovação de nossa matriz. Mas até hoje, a gente calibra até 14 bar no vapor e até 340 bar em qualquer gás, né? Então, nós temos essa flexibilidade aqui. Alguns clientes nossos, clientes muito importantes, clientes com profundo conhecimento no assunto válvula de segurança, nós já tivemos repetidas discussões e bastante acaloradas, já que as válvulas para líquidos, ao fornecermos essa válvula para os clientes verificaram, checaram em bancadas com nitrogênio ou com ar comprimido e dá diferença na calibração. Então, a gente chama atenção, o último recado que eu menciono, que é o que tem acontecido bastante, essa questão do que tange aí ao fluido em que a válvula vai operar. Válvulas para líquidos, líquidos de processo, válvulas com anel de ajuste em líquidos, essas válvulas devem ser calibradas com água. Isso é o que nos apresentam as normas internacionais. E é o que a gente faz aqui. Válvulas para vapor, como a gente mencionou, até 14 bar, nós calibramos com vapor. Para pressões mais elevadas, tem fatores de correção para vapor. E válvulas para gases, nós, logicamente, calibramos com nitrogênio até 340 bar. Ok? A princípio, não temos mais perguntas. Agradecemos bastante a presença de todos. E vocês, o nosso pessoal aqui de apoio, vai enviar para todos que se inscreveram a apresentação. Nós, da Sparex Sarco, ficamos à disposição. Tem mais uma última pergunta, por gentileza. Foi perguntado para a gente, acho importante frisar, a respeito da certificação das nossas válvulas.
se as válvulas da Sparks vêm com algum certificado na placa ou na folha de dados, conforme sua classificação. Bem, essa questão é muito importante. Toda válvula fabricada na Sparks Arco possui folha de dados e certificado de calibração. Se isso não existe, se for fornecida alguma válvula e esse documento não está claro, é simples, faça contato com a Sparks Arco, tire uma foto da placa da válvula, na plaqueta da válvula vai ter o número de série da válvula da Sparks Arco. Com esse número de série, nós resgatamos todo o histórico dessa válvula, como ela foi concebida, fabricada, sua folha de dados e o seu certificado de calibração. Lembrando que o certificado de calibração para a válvula de segurança não tem validade. Há uma discussão no mercado e tem muitas empresas batendo o pé e afirmando que certificado de calibração de válvula de segurança tem validade de um ano. Isso é verdade para caldeiras, que têm a inspeção interna em um ano. Percebam que para vaso de pressão, nós temos 5 categorias de vaso, em que pode ter uma válvula de segurança. Como é que vai se afirmar que o certificado de calibração de uma válvula tem validade de um ano, de 6 meses, de 2 anos, de 10 anos, sendo que depende única e exclusivamente do equipamento em que a válvula vai estar instalada. Isso é assunto de bastante polêmica, porém, nós encaramos essa questão com bastante seriedade. É importante ter bastante cuidado, porque muitas auditorias internas, muitas auditorias do Ministério do Trabalho, muitas auditorias de empresas de auditoria nos questionam isso repetidas vezes. E percebam, a calibração da válvula de segurança é válida até que se prove o contrário, dentro do prazo de inspeção legal do equipamento, em que se linka a inspeção interna do equipamento com a calibração da válvula de segurança. Isso é norma NR13, isso é legislação no Brasil. Alguém afirmar, alguém atestar algo diferente, nós pedimos que tenha cuidado, pois vai estar afirmando algo que vai ser questionado. Ok? Então, agradeço muito a presença de todos e contamos com vocês em novos webinários da Sparks Arco e em treinamentos aqui com a gente ou em alguma capital do Brasil, que nós fazemos cursos itinerantes e fazemos, obviamente, todos os nossos cursos também em company. Agradecemos a presença de todos e contamos com vocês em outros webinários, tendo contato conosco, o nosso pessoal de vendas, aqui na Sparks Arco em Cotia, em nossos treinamentos e, como mencionei, em nossos webinários. Muito obrigado, então.